Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom começar a tarde assim, né? Já cheios de energias, de bons pensamentos, de desejo de partilhar os ensinamentos e os aprendizados dessa doutrina de amor. Nós vamos conversar hoje sobre relacionamentos, sobre as nossas opções em como vamos dividir a nossa vida, compartilhar da vida de outros nessa caminhada terrena. Baseada essa conversa no livro de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, sob o título Minha Família, o Mundo e Eu. Nós temos, então, nesse título, nesse livro, um subtítulo que fala sobre os fundamentos do encontro. E é muito interessante as palavras de Camilo quando nos diz assim: parece que é de todos os tempos e de todas as criaturas de Deus a peculiaridade da atração, a começar pela energia básica que nutre o átomo mais simples. O princípio inteligente inicia o processo de atração e temos os elétrons a movimentarem-se em redor do núcleo, atraídos pelo fulcro magnético que caracteriza a inteligência. Palavras bonitas e fortes, porque elas realmente nos trazem essa certeza de que nesse universo tudo se move através da atração. Inclusive o nosso próprio organismo físico, por exemplo, né? Nós somos compostos do quê? De células. E essas células se formam através de quê? De um núcleo, dos elétrons, dos prótons, e assim eu não vou dar aula de química porque hoje não é o momento. Mas para quem entende um pouquinho dessa área, ou da biologia, né, sabe que as coisas são assim. Existem sempre algo que nos move e que nos liga a outras pessoas ou a outros momentos de vivência. Puramente por uma questão de atração. Quem nunca passou num lugar e disse assim, eu tenho uma vontade de entrar aí, ou de andar nesse parque, parece que uma coisa me puxa para estar nesse lugar. Ou, às vezes, a gente está em algum lugar e olha para uma pessoa e parece que a gente olhou e ela olhou para a gente de volta, e mesmo que nunca, que saibamos, tenhamos nos visto, vem aquela vontade espontânea de dar um sorriso, um boa tarde ou bom dia, enfim. E muitas vezes, desse simplesmente o sorriso, o balançar da cabeça, surge uma conversa, um encontro de desconhecidos, digamos assim, que nos geram, na maioria das vezes, muito prazer. É claro que o contrário também pode acontecer. Às vezes a gente está meio que de mal com a vida, né? E aí parece que também naquele dia
a gente só encontra coisas que nos deixem mais e mais contrários à vida naquele dia ou naquele momento, né? Aquela coisa assim que às vezes a gente sai de casa e diz, hoje eu não devia ter saído de casa. Mas por que será que quando a coisa parece que está ruim, ela ainda piora? Mesmo princípio, a atração. Se nós estamos em sintonia com as coisas chatas, ruins, incômodas, o que nós iremos atrair? Para onde o nosso ponteiro ou dedinho ruim, como a gente chamava antigamente, né? A fulana tem dedo ruim para escolher namorado, fulano tem dedo ruim para escolher, enfim, emprego ou namorada, seja o que fosse, né? Por quê? Porque nós somos levados a vivências da mesma sintonia que nós estamos. Então, se a gente está desprovido, está tranquilo, a gente adentra num lugar e normalmente a gente já recebe aquele oi, aquele bom dia ou aquele sorriso, aquele aceno de cabeça. Quando a gente já está meio levantado com o pé esquerdo, eu que sou canhota levanto todo dia no pé esquerdo, agora imaginem. A gente lida com a mesma alegria, o mesmo baixar de cabeça, é recíproco, né? E se a gente está brabo, recebe a brabeza. Então, aqui, nessas palavras muito bem escritas, nada mais é do que a constatação de que nós vivemos sempre atraídos por aquilo que emanamos, né? Pelo universo afora, a massa material atrai o cheiro, atrai a cor, atrai o som, atrai a luz. Também atrai um psiquismo, atrai outro. A expressão da vida, a mais fundamental que seja, é a atração como se tudo e todos se movessem para um centro que se expande sempre mais e ao qual chamamos de Deus, fonte criadora de toda a criação. Só um Deus criou e continuará criando tudo que se faz e se renova. E nós sempre temos qual meta desejosa a atingir? O reencontro com o Pai. Por quê? Porque são energias que nos levam à sintonia da paz, do amor, da tranquilidade. Então, estarmos certos no entendimento de que somos, sim, participantes de todas as vivências que temos, é importante, para que assim possamos, com mais ou menos esforço, tentar nos manter atraindo o bem, né? Porque do contrário a gente pensaria em atrair as coisas fáceis, para não dizer outra palavra. E que normalmente essas coisas que parecem muito fáceis de serem atraídas, elas têm um preço meio alto.
porque elas nos enganam, elas nos dão uma falsa sensação de prazer, de vitória imediata, mas elas se desfazem e cobram. Então, quando nós conseguimos observar que tudo o que nós atraímos vem de acordo com o nosso entendimento e os nossos desejos, aí começa o nosso crescimento e a nossa mudança de atitudes, nos levando a um amadurecimento moral e existencial. Nenhum critério tipicamente humano é válido para definir o que se passa no âmago dos seres, fazendo-os atraídos um pelo outro. Nem a beleza plástica, nem a riqueza do ouro, nem o poder social, nem a pujança econômica ou política são passíveis de explicar o sentimento. Há insondáveis disposições das almas que fazem com que uma da outra se aproxime, que uma pela outra se encante e se entregue em regime de total confiança. Então, percebam que há essa ligação que nos atrai a alguém. Mesmo que às vezes não consigamos explicar bem a razão. Porque há muitas coisas que a razão desconhece, mas que o sentimento sabe. E aí, nas relações humanas, a gente encontra aquelas colocações, que não sou só eu que estou dizendo, mas até estão aqui, compondo o livro, aqueles questionamentos, né? Muito comuns, quando a gente escuta alguém dizendo assim, meu Deus, mas aquela moça, ela é tão chata, o que o fulano viu nela? Ele é tão querido, tão simpático, o que será que ele viu para estar com ela? Ai, aquele moço lá é tão feio, o que será que aquele outro moço tão bonito viu nesse rapaz para querer estar com ele? Ai, aquela moça é linda, mas ela escolheu um par que nada tem a ver com ela. Como é que pode? E pode. E por que pode? Pode porque, como se dizia também, hoje eu acho que os jovens não entendem ou não conhecem esse termo, que é o amor é cego. Ou, como a minha mãe dizia, quem ama o feio, o belo lhe parece. Isso porque, claro, o nosso tempo, desses que são jovens assim há mais tempo como eu, a gente era voltado a avaliar as pessoas pelas suas aparências. É bonito, tem um corpo esguio, tem uma presença, né? A gente avaliava as pessoas muito nisso. Graças a Deus nós crescemos, né? Ainda existem aqueles que são presos a padrões, que gostam das Barbies estabelecidas por uma sociedade que nos impõe um padrão. Mas nós já temos hoje muitos que já conseguem perceber que a beleza é de cada um. Porque todos somos filhos do mesmo Pai que nos fez belos para seus olhos. E se somos belos ao nosso Pai, ao nosso Criador,
então nós somos bela. Porque se a minha mãe diz, filha, tu é linda, eu acredito. Porque diz que mãe não mente. Imagina o pai. Quantas obras só aqui dentro dele. Olhem só. Cada uma com uma peculiaridade. É cor de olhos, é cor de cabelo, é tipo de cabelo, é olho mais puxado, mais aberto, mais fininho, mais maior é bom, né? Maior, enfim, né? Uma mais alta, outro mais baixo, um mais gordinho, outro mais magrinho, um de braço comprido, outro de braço curto, tudo um diferente do outro. Olha o trabalho dessa perfeição. Porque não é fácil, né? Eu, como só sei fazer bonequinho de palito, então todos eles saem iguais. Ainda assim, tem as suas diferenças, porque a mão não é muito firme, então os palitinhos não são todos iguais e do mesmo tamanho. Agora, o nosso Pai, não. Ele é perfeito. Então, ele nos criou a todos perfeitos. E quanto mais a gente exercita esse olhar para a beleza da criação em cada um daqueles com quem vivemos e convivemos, mais a gente atrai essa beleza que está contida no que somos e não no que temos na plasticidade do nosso corpo ou no valor da nossa vestimenta, né? E a gente se atrai. A gente se atrai que a gente ama, muitas vezes, tudo aquilo que a gente, quando era jovem ou criança, acreditava que jamais iria amar, né? Quem nunca sonhou, eu quero ter aquele par na minha vida, que vai ser assim, 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 o meu príncipe ou a minha princesa encantada. E de repente se vê lá com um estereótipo completamente diferente daquele. Eu quero ser rica, morar em castelo. Quando a gente vê, tá lá, alegre, feliz, num casebrezinho pequeno, praticamente uma kitnet, com muita felicidade, amando, fazendo a sua vida. Por quê? Porque nada que está afora de nós pode realmente nos trazer a alegria, a felicidade, a realização de um encontro. Estar com quem se ama, com quem nos sentimos atraídos, não pelos formatos exteriores, mas pelas energias simpáticas interiores. Essa é a relação ideal. Infelizmente, nesse ideal, a gente também pode lembrar a atração entre aqueles que têm a mesma vibração negativa. Às vezes a gente diz assim, né? Fulano já não era boa coisa, pois se juntou com outra pessoa que também não é boa coisa. Como é que pode? Não é assim? Parece que juntou a fome com a vontade de comer. Dois enrolados se enrolaram. Por que será? Às vezes a gente dá sorte, né? Ou a gente presta um pouquinho atenção, alguém nos dá uma orientada, acorda, e aí a gente até desvia um pouco desse desencontro, e aí às vezes até consegue alguém que nos auxilia, né, a melhorar os nossos defeitos, como também nós podemos auxiliar a melhorar os defeitos do outro. Esses são
parte dos compromissos que nós temos quando chegamos a, principalmente, essa vivência no planeta. Porque aqui nós viemos justamente para melhoramento do que somos. E por isso estaremos aqui nesse aprendizado. E estamos, no caso, nós que ainda aqui nos encontramos. Então, percebam que assim, normalmente, todos nós procuramos esse encontro com o que é bom, né? O que é gostoso, não significando que com isso não teremos dificuldades. Sim, porque como eu falei, mesmo quando a gente encontra, né, tem aquela atração boa por uma pessoa, que a gente sente que há até uma certa complementação do que nós somos, do que nós queremos com o que a outra pessoa é e o que quer, ainda assim, ontem eu ainda falava exatamente sobre esse tema. A convivência não é fácil, porque quem aqui se conhece plenamente? Quem aqui se acha assim, eu sei exatamente quem eu sou, como eu sou, o que eu faria em qualquer situação na minha vida? Ninguém? Pois é, eu também não levantaria o braço, porque eu não me conheço profundamente. Afinal, eu até fui me conhecer como vó fazem 5 anos. Até então, eu nunca imaginei como eu seria como vó. Porque a gente até tenta, né? Ah, eu não vou deixar neto fazer gato e sapato de mim. Mais um abracinho, vó. Mais um chocolatinho, vó. Né? E a gente, às vezes, escorrega e dá mesmo. Mais um colinho, mais um tempinho. Então, as nossas vivências, apesar desse exemplo muito simples, são assim. Quando nós encontramos essa nova experiência, seja ela de que tipo, nós vamos descobrir como resolvê-la. Porque muitas vezes a gente até tenta, né? Quantas reportagens a gente vê que as pessoas dizendo, olha, se você for assaltado, não faça nada, entregue tudo, né? Para não correr o risco, que realmente tem que ser, deve ser feito assim. E as pessoas dizem, não, eu se aparecer alguém querendo me assaltar, eu vou dizer, olha, leva, pode levar tudo, né? Só me deixa aqui inteirinha, mas pode levar tudo. E aí a gente escuta aquela reportagem, não, mas aquela senhorinha de 70 anos, na hora que o ladrão veio, ela pegou a bolsa e paf! Deu uma surra que o ladrão saiu correndo com medo dela. Não façam isso, é errado, hein? Mas, talvez na cabeça dela, ela tenha se preparado tanto tempo pensando, não, quando isso acontecer comigo, eu não vou fazer nada. E na hora, ela fez muito mais do que nada. Até se colocou em risco, né? Porque a gente sabe que por muito menos, muitos irmãozinhos nossos aí, ainda muito carentes e cegos nessa vida, são capazes de usar uma faca, uma arma, dar um tiro em alguém. Então, claro que o ideal é não fazermos nada, né? Mas, se nós não nos conhecemos profundamente, não temos essa capacidade ainda, até pelo nosso grau de evolução, como é que a gente acha que conhece o outro e que ele também tenha que nos conhecer perfeitamente?
Gente, isso é história da carochinha. Não existe. Por isso, as relações são delicadas. A gente vive 30, 40 anos com uma pessoa e, de repente, alguma coisa acontece e a gente olha assim, nunca imaginei que a pessoa ia ter essa reação. Sim, porque nunca aconteceu isso na vida daquela pessoa. É a primeira vez que ela vai estar experimentando algo diferente, do qual ela vai ter que revelar uma maneira de agir com aquilo. E que não é porque eu convivo com ela há 30, 40 anos que eu deva simplesmente concordar, né? Ou ter a mesma reação que a pessoa teve. Porque mesmo e apesar de convivermos muitos anos, continuamos a ser indivíduos. Indivíduos, ou seja, seres únicos. A gente nunca será igual ao outro. Teremos sempre a nossa personalidade, que é única. Ela pode se encaixar, mas ela não se mistura com a do outro. E quando optamos pela família, pela convivência social, temos que ter a clareza desses pensamentos. Sabe por quê? Porque senão a gente sofre. E a gente faz os outros sofrerem. Porque nós desejamos que os outros sejam o que às vezes nem nós ainda conseguimos ser. Ai, porque é assim, porque fulano não tem paciência, não sabe falar comigo, Beltrana é muito áspera nas palavras. Ai, coitado, que eu queria tanto que essas pessoas mudassem, eu gosto delas, mas elas são assim comigo. Você já parou para ver como é que você fala, se não é de forma ríspida? Se também não é com dureza? Então se modifique, porque daí, quem sabe, com a sua mudança, você consiga atingir o outro. E ele, então, ou ela, resolva também melhorar a sua forma de ser e de agir. Mas essas melhorias acontecem pela nossa vontade, pelo nosso esforço, e não advém do outro. O outro pode estar participando, mostrando, exemplificando. Porque se não dependesse unicamente de nós hoje seríamos cópias perfeitas de Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Não é? Não seria fácil? Jesus não falou, sejam assim, ele não nos pediu, façam assim, ele não deixou a cartilha para a gente seguir. E por que a gente não consegue ser igual a Jesus? Porque não somos Cristos. E mesmo os Cristos de Deus, cada um tem a sua individualidade. Por isso Deus é único também. Porque senão teríamos um monte de deuses e aí cada um com as suas vontades e os seus jeitos. Então só há uma inteligência. Um Pai, um Deus. Né? E dentro dessas escolhas, nós temos a liberdade de nos colocarmos diante delas
e optarmos. Porém, é importante sabermos que tudo aquilo que optamos, que elegemos para sermos e termos nesse plano, principalmente, nos trará a recompensa de acordo com essas escolhas. Às vezes, a vida nos mostra que o nosso caminho é A, mas a gente quer pegar o caminho B. E aí a gente sofre naquele caminho B e ainda fica dizendo para Deus, por quê? Por quê? Né? Mas está ali, o caminho A está ali, todo gramadinho, plano, fofinho, fácil de caminhar. Mas por um capricho nosso, a gente vira as costas para ele e fica se vitimizando no caminho B. Um exemplo, escolhemos às vezes mal o nosso emprego. Eu conheço pessoas que fizeram, às vezes até faculdade, tudo, se empregaram e nunca gostaram dos seus empregos. Passaram uma vida inteira, imagina hoje que a gente só pode se aposentar com 62, né? Passar 40 anos, às vezes mais, de vida fazendo uma coisa que você não gosta. E sabe por quê? Por capricho. Ou para não dizer que se enganou, ou para não perder a soma monetária que ganha com aquele ofício, ou por não querer ter uma outra profissão que seja menos elogiada pela sociedade, e assim sucessivamente. E aí a pessoa fica uma vida inteira dizendo, mas eu não sou feliz, porque sempre tem alguma coisa errada na minha vida, porque eu estou sempre doente, eu estou sempre com dor de cabeça. Mas é claro, está fazendo uma coisa que não gosta. Quem é que fica bem estando com alguém que não gosta ou no lugar que não gosta, fazendo o que não gosta? Quem é feliz? Então, saibamos escolher o que nós queremos atrair, para podermos, mesmo com todas as dificuldades das diferenças que temos entre todos nós, escolham o que mais lhes faz feliz. Porque a vida, ela pode não ser muito fácil nesse plano, mas ela não nos impede de sermos alegres e felizes dentro das nossas possibilidades por amarmos e sermos amados. O horário já deu, a minha gratidão a todos e que nós possamos manter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e os sentidos de sentir a luz que está no interior de cada um de nós. Obrigada a todos. Que assim seja.